Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Vamos lá para esse terceiro dia, meio da semana, você já se cansando, eu sei muito bem, mas vamos com toda a calma do mundo assistir esse vídeo, compreender o conteúdo de hoje e depois passar para a nossa querida e amada atividade, que eu sei o quanto vocês adoram, para não dizer o contrário. Só conferindo, sempre gosto, estamos realmente gravando a aula e hoje é a primeira aula em que eu vou introduzi-la não como momento socioemocional, mas sim como momento de bem-estar, tá bom? Então a pergunta é, vamos trabalhar o nosso condicionamento físico? Gente, se no período de quarentena como esse, em que você está em casa praticamente o tempo todo, sem sair da sua casa, que é o ideal, se for necessário, quer dizer, se você tiver como não sair, é o ideal, e você estiver em casa sem fazer nenhum tipo de exercício físico, a pergunta é, como é que está o teu corpo? Como é que está a tua saúde se você não tem cuidado dela por meio de exercícios físicos? Então aqui vem uma proposta que é a seguinte. Temos um vídeo aqui, é só clicar nele que você vai saber exatamente os movimentos corretos, a postura correta, mas basicamente é essa sequência de exercícios. Alongamento, 3 séries, né, de 10 saltos de corda ou saltos livres, caso você não tenha corda. E para entender como é que funciona os saltos livres, é só assistir o vídeo aqui do lado, tá bom? 10 polichinelos, aí todo mundo sabe, inclusive para quem já participou daquelas minhas gincanas ao sábado, sabe como funciona. E 10 agachamentos também, ok? Então fica aí o desafio e você, né, se puder colocar a parte da sua família, toda a galera que mora com você, para fazer junto, fica melhor ainda. Quem quiser gravar, mandar para mim, para eu estar publicando pelo Instagram da escola, né? Na verdade, a diretora está publicando pelo Instagram da escola, pode mandar. Quem não quiser, mas quiser pelo menos provar que fez, pode mandar também e provar que está cuidando do seu corpo. Tá? Eu fico muito feliz se vocês fizerem isso. Eu ainda pensei em fazer isso aqui no início da aula, mas até por conta da edição, que ficaria um problema, eu não fiz. Mas depois a gente pode combinar para nós fazermos juntos mesmo que virtualmente, tá bom? Então vamos lá começar realmente a nossa aula. Quero pedir desculpa se tiver o barulhinho aqui batendo no microfone, não sei se pode ser o ventilador e tudo mais, mas como eu já falei na aula anterior, não tem como gravar essa aula, até ajeitar aqui, peraí. Não tem como gravar essa aula sem eu estar com o ventilador, porque senão até o final da aula eu morro de calor. Não literalmente, tá? Porque a gente já entendeu a diferença entre linguagem figurada e literal, e é claro que não literalmente eu iria morrer, mas eu iria estar passando mal, obviamente. Então vamos lá para o conteúdo da nossa aula, que era uma casa muito... Vamos lá, gente. Se você lê um tema como esse da aula, esse tema aqui, ó, era uma casa muito... E não percebe aí a intertextualidade, significa que você não teve lá uma infância muito diversa, com músicas diversas. Porque tem uma musiquinha chamada, né? Era uma casa muito engraçada, e aí tem toda a continuação, né? Não tinha teto, não tinha nada e por aí vai. Então, o autor dessa aula, que no caso está bem aqui do lado, bem aqui do lado, né? O Clécio Pereira, ele brinca aí com o tema da aula, fazendo uma intertextualidade, ou seja, pegando um trecho de um texto muito conhecido, que é dessa canção, Era uma Casa Muito Engraçada. Então, vamos entender exatamente do que a aula vai falar. É óbvio que deve falar de casa, e vamos ver o que ele vai falar exatamente sobre casas, né? E vamos ver como é que isso vai se encaixar com a língua portuguesa. Então a pergunta é, já para você começar a entender a aula, você já imaginou como serão as casas no futuro? Será que daqui a 100 anos as casas, as moradias vão ser tal qual é hoje? O que será que vai ter de diferente? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar como é que a tecnologia e a ciência está evoluindo ao ponto de modificar até o local onde a gente mora e a maneira como nós vamos morar? Então, é uma coisa a se refletir, tá? Imaginar um futuro é sempre um exercício bom para a nossa mente. Claro que é bom sempre imaginar o futuro com uma certa esperança, óbvio. Mas vamos lá. A Casa do Futuro apresentada em Milão. Aqui é apenas um exemplo, tá? Não que vão ser exatamente assim, mas é um protótipo, ou seja, aquele primeiro planejamento, aquela primeira ideia de como podem ser as casas do futuro, e tá bem aqui do lado. Essa casa aí tem esse formato de uma cápsula, né, e tudo mais, uma coisa meio estranha pra gente no primeiro momento. Quem já assistiu animes, como por exemplo Dragon Ball, deve lembrar que cápsulas assim já foram vistas nesse anime japonês, então é um formato já conhecido há muito tempo.
Não para casas exatamente, mas para outras ideias tecnológicas. E aí vem aqui, ó, uma casa inteiramente autossustentável. Ela já existe e atende pelo nome Eco Capsule, ou seja, é uma cápsula, né, que é no formato de uma casa, é uma casa no formato de uma cápsula, na verdade, e ela é ecológica. Vamos entender daqui a pouco melhor. Pré-fabricada e portátil, a residência usa a luz do sol e a força do vento como fonte de energia, ou seja, ela trabalha com energia solar e energia eólica ao mesmo tempo. Olha que interessante. Que é armazenada em uma bateria para momentos em que os recursos naturais não estiverem disponíveis. Então ela ainda consegue armazenar essa energia para momentos em que não vai haver sol para dar energia e nem vento para dar energia também. A energia é obtida por meio de painéis. Vocês conseguem ver aqui, ó, aqui em cima, esses painéis que aqui, ó, bem aqui na parte de cima, que é onde capta a luz solar e também do vento, tá? A energia vinda pelo vento. Só que a grande questão é, você sabe o que significa a palavra autossustentável? Palavrinha bem aqui de cima, você sabe o que ela significa? Sozinho você conseguiria descobrir? Se não, olha aqui a ajuda. Para facilitar, vamos desmembrá-la. Eu gosto desse material aqui do Simplifica, porque muitas das ideias deles, vocês sabem que eu já trabalhei com vocês. Essa coisa aí de pegar uma palavra e desmembrá-la e repartir em várias partes, eu já fiz isso várias vezes com vocês, até mesmo antes da quarentena. Então vamos fazer aqui isso, né? Vamos dividir essa palavra em duas. Então a gente vai ter o prefixo, que é a parte do início, chamada auto, e a outra palavra que é sustentável. Então, autossustentável. Temos essas duas palavras aí que formam uma só. E aí vocês sabem o que significa a palavra auto, né? A-U-T-O. Auto é um prefixo que significa para si mesmo. Então o que é autossustentável? É algo ou alguém que é capaz de sustentar a si mesmo, ou seja, é uma casa que não vai precisar de ajuda externa, de outras pessoas trazendo energia, outros meios trazendo qualquer tipo de energia. Não, ela mesma consegue se sustentar sozinha, independentemente, ela consegue se sustentar, ou seja, ela é autossustentável, ok? Ela sustenta a si mesma sozinho, como já deu para entender, tá bom? E essa é a palavra do futuro, pessoal. Autossustentabilidade. É a condição, a gente viu na aula passada, né? Quando termina em idade, né? Então, é a condição que casas, empresas e pessoas vão ter de se sustentar sozinhas, sem depender de outras pessoas ou de outras empresas ou de outros meios, tá bom? Então imagine aí você ter uma casa em que você não precisa pagar a conta de luz, pagar a conta de água, porque tudo já está lá, ok? Você consegue produzir tudo isso só, tá bom? E vamos imaginar agora um futuro, né? No qual problemas atuais tenham sido solucionados. Só antes de vir para essa parte, eu quero só voltar aqui um pouquinho, desculpa até por não ter feito isso na hora, mas é o seguinte, como vocês podem ver, temos aqui, olha, esse texto, como vocês podem ver aqui embaixo, aqui do lado, ele é uma notícia, né, que foi colocada nesse jornal que está bem aqui do meu lado, ó, que é o jornal Joca, tá bom? Foi colocada nesse jornal essa notícia dessa casa que foi apresentada em Milão, na Itália, e que seria as casas, o modelo de casa para o futuro, tá bom? Então é uma notícia, como vocês sabem, toda notícia procura relatar novidades, coisas atuais, acontecimentos atuais que possam importar e fazer os leitores se interessarem para ler. E eu queria mostrar aqui para vocês, não é isso ainda não. Opa, só tá erradinho aqui, mas tudo bem. Queria mostrar para vocês, então, na íntegra, né? A gente não vai ler tudo, mas de onde esse material Simplifica tirou essa notícia. Tá aqui, ó. É nesse site, que é um site de um jornal, é um jornal virtual, no caso. E aí temos aqui, né? Só um minuto. A questão, né? Casa do Futuro é apresentada em Milão. E a gente vai ter, como toda notícia, né? A introdução da notícia, explicando do que é que está falando, onde é que esse acontecimento aconteceu, para quem foi que foi apresentado isso e tudo mais. Ou então tem 1, 2, 3, vamos contar quantos parágrafos tem. 4 parágrafozinhos. Por quê? Porque a notícia geralmente é algo curto, né? É para falar sobre o que é, onde, quando aconteceu, como aconteceu. Então acaba não sendo muita coisa para ser relatada, para ser noticiada, e aí rapidamente a gente consegue ler. Então tivemos aí essa notícia. Acabei de perceber que eu estava no meio de vocês, mas tudo bem, vou até só me colocar aqui do lado rapidinho.
e voltar aqui, né? Desculpa, pessoal. Mas temos aí, né, mais uma vez, ó, como vocês podem contar aqui comigo. 1, 2, 3 e 4 parágrafos, né? E aí os motivos de serem tão poucos eu já falei para vocês, tá bom? E aí realmente vamos continuar aqui a nossa aula. Só queria que vocês relembrassem o que é uma notícia e a importância, né, das notícias, já que foi a partir dessa notícia que a gente soube da existência de casos, ou seja, se não houvessem jornais e se não houvesse o gênero notícia, como é que a gente saberia que haveria já novos modelos de casos para o futuro, né? Então agradecemos ao gênero notícia e aos jornalistas que nos trazem novidades sobre o mundo, tá bom? Então, já vimos isso e eu queria que vocês refletissem agora. Vamos imaginar um futuro no qual problemas atuais tenham sido solucionados e o que é bom será melhor. Pensando assim, o que nas moradias de hoje pode ser melhorado no futuro? Caso você fosse um engenheiro, um arquiteto do futuro, o que melhoraria na forma como são as casas de hoje? Eu quero que vocês reflitam muito sobre isso, porque é a partir desses pensamentos que o mundo melhora. É a partir do momento em que você olha para a realidade atual e pensa como ela pode ser melhor, que você começa a descobrir soluções para que realmente aquela realidade melhore, entendeu? E esse é inclusive o papel do cientista, é buscar soluções para problemas atuais. Então, olhando para a nossa região, para a Jijoca como um todo, que problemas nós encontramos aqui que poderiam ser solucionados em relação às moradias? É a falta de saneamento básico, ou seja, tem lugares em Jijoca, em algum lugar da nossa cidade ou da nossa região ou aqui no Ceará, em que as pessoas não têm água encanada ou não têm esgoto encanado, o esgoto é ao céu aberto, isso piora a vida das pessoas. Então as moradias no futuro deveriam obrigatoriamente ter todas esse saneamento básico. O que mais? Quais são os outros problemas? E eu queria que vocês pensassem nisso, que poderiam ser resolvidos em relação às moradias no futuro, tá? Mais uma vez eu falei isso na outra aula, mas se não forem vocês a buscarem resolver os problemas da atualidade, ninguém vai resolver, tá bom? O mundo depende muito de vocês. Então é o seguinte, pessoal, como eu havia falado, assim como existem pesquisadores discutindo e criando remédios, vacinas, tecnologias digitais e carros do futuro, há também os pesquisadores que pensam nas casas do futuro. Ou seja, existem cientistas, um em cada área, pensando em como melhorar a nossa vida para o futuro, seja por meio de carros, de condições de vida, de moradia, de remédios, ok? Então, agradeçamos também que existem cientistas produzindo conhecimentos novos para melhorar a nossa vida no futuro, tá bom? Então agora, ó, bem aqui do lado, estão vendo? Pera aí, opa, bem aqui do lado, ó. A pergunta é: você já leu um artigo científico? E aí eu quero que a gente leia juntos, né, um trecho de um artigo científico, tá bom? O que é um artigo científico, pessoal? Quando um cientista, quando o pesquisador, ele começa a trabalhar sobre algum novo conhecimento, ele tem que escrever sobre aquilo, né? Ele tem que registrar o que ele está descobrindo, porque senão como é que as pessoas vão saber? Então, o artigo científico é um texto relativamente pequeno, de 10 a 15 páginas, 20 no máximo, por aí, em que ele vai relatar o passo a passo da pesquisa dele. Por que ele começou a pesquisar? O que ele queria descobrir com isso? Onde ele queria chegar? Qual foi o meio que ele utilizou para chegar ao resultado dele? E é muito importante que vocês comecem a conhecer o que é artigo científico, a conhecer os textos científicos agora no 7º ano, porque eu torço muito para que muitos de vocês façam faculdade, sejam pesquisadores, ou seja, na faculdade vocês vão ter que fazer artigos científicos, fazer pesquisas e daí relatar a pesquisa por meio desse gênero que é chamado artigo científico, tá bom? Então vamos ver aqui o trecho de 1. Eu queria que vocês, se pudessem me ouvir, dessem uma pausazinha no vídeo, lessem sozinhos esse trecho, tá? Esse resumo do artigo e depois viessem para falar comigo, para me ouvir, para eu traduzir um pouco para vocês. Por que eu queria isso? Porque eu queria que vocês notassem que não é tão fácil de entender tudo que está falando aqui. E olha que isso daqui do lado é apenas o resumo. E por que eu quero que vocês notem que há uma dificuldade em entender tudo isso? Eu só quero que vocês notem que tem uma dificuldade em entender tudo isso, não para desanimá-los, mas para dizer o seguinte: vocês têm que continuar estudando e se esforçando muito. Porque se você sente que você ainda não está no nível de entender bem um resumo como esse, você precisa estudar muito mais, ler muito mais,
para poder chegar no nível de leitura para entender e criar artigos científicos no futuro, entende? Ou seja, se você continuar sem estudar agora, parar de estudar e se esforçar pouco agora, você nunca vai chegar no nível de ser um pesquisador e cientista e criar algo parecido. Então dê uma pausa aí. Será que deu? Não sei se deu pausa, mas vamos lá. Vamos olhar para o resumo, tá? A aplicação de soluções, primeiro que o tema é habitação de interesse social, alternativas sustentáveis, ou seja, esse artigo vai falar sobre as moradias, as casas que podem ser de interesse da população, tá bom? E essas casas mais populares, mais baratas até, vamos tentar encontrar alternativas sustentáveis para ela, que elas sejam baratas, que a sociedade queira comprá-las e que ao mesmo tempo elas façam bem aí ao meio ambiente. Então é o seguinte, a aplicação, desculpa o barulho externo, a aplicação de soluções arquitetônicas e urbanísticas fundamentadas nos conceitos de preservação do meio ambiente começa a tornar-se perceptível na rotina de profissionais arquitetos e urbanistas e demais profissionais da construção civil. Não entendeu até aqui? Vou resumir para você. Até aqui no resumo ele está querendo dizer o seguinte, aqui é um resumo da ideia que ele teve para fazer esse artigo científico. Ele está dizendo o seguinte, a cada ano que passa, a cada dia que passa, os arquitetos, os construtores civis estão tendo que se preocupar não apenas em construir casas, mas estão tendo que se preocupar em construir casas autossustentáveis, ou seja, casas que não poluam o meio ambiente e que sejam capazes de se autossustentar, ou seja, sustentar a si mesmo. Ou seja, são novos desafios que os arquitetos estão tendo e os construtores civis para criar casas para o futuro, casas autossustentáveis. Devido à adoção de uma postura de planejamento sustentável para beneficiar os futuros usuários. Até porque, imagine uma economia que uma casa autossustentável dá para alguém, né? Você não precisar para o resto da sua vida pagar mais conta de luz, porque agora a sua própria casa é capaz de te oferecer luz e energia o tempo todo. Nessa esfera, ou seja, nesse meio, as habitações de interesse social voltadas à população de baixa renda, ou seja, a população mais pobre, também possuem possibilidades de oportunizar edificações e espaços bem elaborados com ênfase no desenvolvimento sustentável, resultando assim no desenvolvimento urbano com qualidade. Vou resumir para vocês. Ele continua o resumo dele dizendo, então nesse meio em que arquitetos e construtores e engenheiros buscam melhorar as casas para serem autossustentáveis, há também o outro lado, que é a questão de como fazer casas para as pessoas de baixa renda, para pessoas que não têm dinheiro para pagar uma casa muito cara, mas que ainda assim essas casas para pessoas de baixa renda, para pessoas pobres, sejam casas também que sejam autossustentáveis. Tem como fazer uma casa barata e ao mesmo tempo autossustentável? Essa é a grande questão. Se tiver, que coisa boa vai ser, né? Então continua. Portanto, através de pesquisa e revisão bibliográfica, o presente artigo, ou seja, esse artigo que está sendo escrito, pretende abordar os assuntos referentes à habitação social e sua origem, além de enfatizar a necessidade da implantação de empreendimentos habitacionais de interesse social voltados para a construção sustentável. Ou seja, sobre o que é que esse artigo vai falar? Está aqui no final dizendo sobre o que é que ele vai tratar. Ele vai tratar da possibilidade de serem construídas casas baratas para pessoas de baixa renda, para pessoas que não têm muito dinheiro, mas que ao mesmo tempo sejam casas autossustentáveis, casas de grande qualidade e que sejam capazes de produzir a sua própria energia. Olha que legal isso, pessoal. Ou seja, um cientista aqui resolveu se comprometer a estudar a possibilidade de pessoas pobres terem direitos a casas autossustentáveis. Então, vocês podem ver que tem aqui do lado, ó, peraí, vou até me aproximar aqui. Podem ver que tem aqui do lado, estão vendo, ó, bem aqui do meu ladinho, a fonte, né, o GDCOM. Então eu cliquei nessa fonte, eu baixei um arquivo em PDF, eu quero mostrar para vocês rapidinho aqui. Olha o artigo científico. Isso daqui é um exemplo de artigo científico, pessoal. Nós temos aqui em cima, como vocês podem ver, eu acho que está dando para ver, o resumo, né, que é o que a gente acabou de ler, e todo artigo científico começa com resumo. Por quê? Quem vai ler o artigo científico de 15 páginas, ele tem que primeiro saber sobre o que o artigo científico se trata. Então o resumo, como o próprio nome diz, é para resumir toda a pesquisa. Aí, ó, olha que legal, como se trata de um artigo científico e que ele pode servir para pessoas no Brasil e no mundo afora,
o resumo também aqui, ó, ele foi feito em português e inglês. Porque imagine que alguém lá nos Estados Unidos ou lá na Suécia, em qualquer canto do mundo, já que o mundo quase todo fala inglês também, se as pessoas quiserem ler esse artigo para aplicar na sua vida. Olha que interessante. Então tem aqui a versão em inglês para as pessoas conhecerem melhor, tá? E aí observem, ó. Olha o tamanho do artigo, olha como ele é bonitinho, né? Ele é bem feito, é bem escrito. Eu sei que a gente não está lendo com cuidado, mas olha como ele é todo organizado, né? Ponto por ponto ele vai sendo organizado. Aí você fala, professor, ele é muito grande. Mas a pergunta é, gente, será que tem como tratar de ciência, de estudo científico, em uma página, em 2 páginas? Será que você, depois de ter pesquisado meses no assunto, tem como falar dele em 1 página, 2 páginas? Não tem, gente. Se você quer ser uma pessoa inteligente na sua vida, uma pessoa que conhece vários assuntos, um cientista, um pesquisador, se acostume a ler textos maiores, a ler textos que vão ter 15, 20 páginas e você vai ter que ler para compreender o início ao fim do processo que foi para a pessoa pesquisar e descobrir tudo aquilo que ela descobriu. É por isso que eu defendo tanto que até as minhas aulas não tenham só 10 minutos. Elas têm que ter o tempo que o texto pediu, o tempo que o material pediu. Por quê? Porque se eu preciso de 30 minutos, 40 minutos para passar o conteúdo, por que eu vou ter que passar em menos? Se eu passar em menos, eu não vou estar sendo correto ou justo com vocês, tá bom? Então só queria deixar esse exemplo de artigo científico e queria que vocês fizessem agora a seguinte reflexão, tá bom? Estou notando que meu cabelo está meio verde aqui, mas tudo bem. É o chroma key. Queria fazer com vocês a seguinte reflexão. Que é, você já havia lido um artigo científico antes? Eu imagino que a maioria de vocês, talvez quase todo mundo, para todo mundo a resposta é não. O texto anterior é parte de um artigo científico, que é um gênero textual que circula no meio acadêmico, ou seja, nas faculdades, né, quem está sendo cientista e tudo mais, entre pesquisadores, e divulga pesquisas, discute ideias, métodos, técnicas. Volte ao artigo científico da página anterior e a notícia sobre as casas autossustentáveis e compare a linguagem dos 2 textos, tá? Se a gente comparar a notícia que a gente leu sobre aquela casa autossustentável que foi apresentada em Milão e a gente pegar esse artigo científico, eles são escritos com a mesma linguagem? Os 2 são fáceis de entender? Eu imagino que você logo percebe que não, que a notícia ela se aproxima bem mais da nossa linguagem e que é mais fácil para a gente entender, e já o artigo científico não, ele tem uma linguagem um pouco mais complicada, sabe? É tanto que eu imagino que muitos de vocês realmente precisaram da minha tradução, né, para poder compreender sobre o que se trata. Mas ao mesmo tempo eu também queria que vocês fizessem a mesma, mais um pouco dessa reflexão, que é o seguinte, que os 2 textos, embora de gêneros textuais diferentes, tratam sobre assuntos bem parecidos. Sobre que assunto eles tratam? Fica aqui a pergunta. E não é difícil de responder. O título de um é sobre uma casa autossustentável que foi apresentada em Milão. E o outro trata, né, sobre casas autossustentáveis para pessoas de baixa renda. Então o assunto é muito parecido. Na verdade, o assunto é o mesmo. Casas autossustentáveis. O assunto não muda, é o mesmo. Mas se a gente for comparar, ó, bem aqui do lado. Mas se nós formos comparar o tipo de linguagem adotado, qual é a conclusão? Hein? Qual é a conclusão? A conclusão é que são 2 linguagens diferentes. Uma bem mais fácil de entender e uma bem mais complicada. E a grande pergunta é, por que a linguagem muda? E aí eu faço a seguinte reflexão com você. Quando você fala com o seu pai, sua mãe, seu responsável, você vai conversar com eles. E quando você conversa com seus amigos mais íntimos, você utiliza a mesma linguagem? Será que você utiliza as mesmas gírias para falar com seu pai? Ou o mesmo tom de brincadeira com que você utiliza com seus amigos? Não, né? Eu imagino que muda. Eu imagino que com seus amigos você tem uma liberdade muito maior de usar a linguagem que você gosta de usar mesmo e tudo mais, as gírias e tudo mais. Você tem uma liberdade maior. Já com seus pais você, né, adota uma linguagem um pouco mais formal, mais cuidadosa, tomando mais cuidado com as palavras que você vai utilizar. Da mesma maneira são esses 2 textos. Vamos pensar no público. A linguagem muda de acordo com o meu público. Na notícia, qual é o público da notícia? Quem é que vai ler o texto daquele jornal? São pessoas em geral no seu dia a dia, né? Desde pessoas que têm bom estudo, a pessoas que não têm muito estudo, desde uma pessoa daqui do Ceará até uma pessoa lá do Rio Grande do Sul. Então eu tenho que ter uma linguagem o mais simples possível para todo mundo compreender. Já o artigo científico. Geralmente o artigo científico ele é escrito para quem? Para que pessoas lerem?
para outros cientistas lerem, não é? Para outras pessoas que trabalham com a ciência ler e descobrir também aqueles novos conhecimentos. Ou seja, se eu escrevo um texto para cientistas, eu vou ter que me preocupar em fazer realmente, até recapitulando, se eu sou um cientista e escrevo um texto para outros cientistas, eu tenho que me preocupar realmente em fazer uma linguagem muito simples, muito fácil de ser entendida? Não, porque eu imagino que eles têm um conhecimento para compreender a linguagem que eu estou usando. Deu para entender? Então, o texto muda e a linguagem muda de acordo com o meu público. Eu sempre tenho que pensar primeiro no meu público. Para quem que eu estou escrevendo isso? E aí, de acordo com quem for o meu público, eu vou deixar a minha linguagem mais fácil ou mais difícil de ser entendida. Tá bom? E aí, eu só quero que vocês, né, vejam essa última notícia. Eu não vou colocar o link, tá aqui o link dela, né, na Folha de São Paulo, mas só para vocês verem como realmente é possível, né, e como a ciência ela é importante. A partir de estudos feitos, como aquele que a gente acabou de ver de artigos científicos, o que é que acontece? O artigo científico é feito por um cientista comprovando que é possível criar moradias mais baratas. Aí uma empresa de engenharia lê aquele artigo científico e fala: vamos colocar em prática. Já que o cientista descobriu que é possível, vamos ver se isso, vamos colocar em prática para ver realmente o quão possível isso é. E aí é a partir do momento que a gente coloca a ciência em prática que a gente descobre isso daqui. Olha essa notícia legal. A $900, que é o equivalente a R$ 3.600, uma casa por R$ 3.600, ela é barata, não é? As cabanas são feitas de poliuretano ultraleve, podem ser montadas em 4 horas, uma casa montada em 4 horas, e foram compradas pelo Acnur, que é o braço, né, de refugiados da ONU, para atender à imensa demanda mundial de refúgio. Projetadas na Suécia, porém, as barracas não foram tropicalizadas, ou seja, não foram adaptadas para lugares mais quentes, porque na Suécia é muito frio e aqui já no Brasil é muito quente. No calor de mais de 30 graus que faz estes dias em Boa Vista, é impossível ficar nelas durante o dia. Então olha que interessante, olha que bacana. Realmente resolveram colocar aquele artigo científico e tantos outros em prática. Então resolveram criar casas baratas. E olha quem foi o público para morar nessas casas. Foram as pessoas que não tinham casa, óbvio. No caso, os refugiados que vinham de outros países, que chegavam aqui sem um tostão furado no bolso, e daí por um preço muito em conta eles ganhavam uma casa quase que autossustentável, capaz de morar nela. O problema aqui ainda é que essa casa foi projetada lá na Suécia. Então quando ela é feita no Brasil, ela, como é outro ambiente, ela é muito quente, ela fica muito quente pelo ambiente que é o Brasil, ok? Porque aqui no Brasil tudo é muito quente. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Quem é que pode resolver esse problema? Como é que esse problema de uma casa como essa pode ser resolvido? Eu acho que não é tão difícil de responder. É só você parar para pensar assim. Se foi um cientista que descobriu que era capaz de criar casas autossustentáveis para pessoas de baixa renda, quem é que pode encontrar uma maneira de fazer essa casa ficar mais friazinha, de ser construída com outro material também barato para ser mais fria dentro? É a ciência, é algum cientista que pode encontrar ainda outra maneira, outros materiais para construir essa mesma casa, só que para que ela não fique tão quente. Então olha como a ciência é importante e olha como os textos científicos são importantes de ser conhecidos, porque é a partir deles que nós encontramos soluções para o mundo que vivemos, que é um mundo cheio de problemas, tá bom? Então, pessoal, a nossa aula basicamente foi isso. E o que é que vai ter, vou resumir mais ou menos o que é que vai ter na nossa atividade. Na atividade que vocês vão fazer daqui a pouco, depois de ter assistido essa aula, vai ter um texto lá ainda sobre sustentabilidade, ok? Mas eu vou querer fazer uma comparação entre linguagens. Eu vou colocar pequenos textos e aí você vai ter que me dizer qual é o tipo de linguagem. É uma linguagem coloquial, ou seja, o que é uma linguagem coloquial? Eu vivo falando isso. É aquela linguagem mais do dia a dia, né? É aquela linguagem mais simples. Ou é uma linguagem formal, que se preocupa com a gramática. Ou é uma linguagem científica, né? Ou é uma linguagem jornalística. Então eu vou colocar alguns textos para vocês irem respondendo sobre isso, já que a nossa aula foi sobre, né, diferentes tipos de linguagem, tá bom? E mais uma vez, como sempre, vocês vão ter que fazer um resumo. Mas aí eu queria realmente encerrar essa aula com uma música, então quem puder ficar mais um pouco para ouvir essa música e quem sabe, se gostar, colocar no seu Spotify ou baixar para você, porque é o seguinte, como professor de português, eu sempre me preocupo também com a questão poética das coisas. Eu amo poesia e eu queria, né, que vocês também refletissem a partir da poesia. E o tema da nossa aula foi, né, sobre
A questão que era uma casa, né? Era uma casa muito o quê? No caso aqui era uma casa muito autossustentável. Foi esse o tema da aula mais ou menos. Mas eu pergunto, vocês como futuros solucionadores de problemas do mundo, o mais importante é só construir uma casa com estrutura legal, bonitinha para se viver dentro, ou também tem que se trabalhar a parte interior das pessoas? Adianta viver numa casa bonitinha se não há paz lá dentro, se a família não vive bem, se as pessoas vivem brigando? Não, não adianta. Então vocês têm que pensar também numa maneira de construir lares, não pensando só na estrutura, mas pensando no convívio com quem vive lá dentro, com as pessoas que convivem dentro da casa de vocês, para criar uma casa tranquila, em paz. E aí pensando nisso, eu quero colocar uma música aqui para vocês que se chama o seguinte, Canção Infantil. Essa música, ela é lotada de intertextualidade, ela tem muita intertextualidade nela, ok? E ela faz quase com uma paródia também daquela música Era uma Casa Muito Engraçada. Só que aqui, o cantor... Cuidado com a desinformação. Opa, tá na propaganda. Escovar os dentes com Vai passar a propaganda, tá, não te pessoal? deixa mais protegido. Propagandazinha do Oral B. Tudo bem? Agora tem uma propaganda que eu acho que se você vocês... baixasse League of Legends agora, jogasse uma partida... É o ao vivo, Já né? está. Quer dizer, não é ao vivo, mas eu tô gravando aqui e tem esse probleminha. Mas enfim, eu quero que vocês escutem aqui, é uma música muito bonita. Eu vou colocar ela pra tocar e ao mesmo tempo eu quero mostrar a letra dela pra vocês, tá? E aí é o seguinte, ó, tá aqui, o nome é Canção Infantil. E ela começa falando de duas realidades. Uma realidade de uma casa bem estruturada, com uma bonita, bem feita, e uma casa que não é tão bem feita. Mas observem que o mais importante não é a estrutura da casa, é das pessoas que vivem lá dentro. Então vamos escutar um pouquinho dessa música e se vocês gostarem, procurem depois, tá? E só mais um detalhe, às vezes eu coloco vários estilos musicais, já teve samba, aqui MPB, agora né, mais uma vez rap também. Eu gosto muito do rap porque ele é uma poesia muito popular. Ele utiliza uma linguagem muito fácil de todo mundo compreender e ele vai direto ao ponto. Então, para quem gosta de poesia, ouvir rap também é um tipo de poesia. E a partir do rap você pode avançar para poemas mais, vamos dizer assim, mais rebuscados, mais complicados de entender, tá bom? Mas vamos lá então. Colocar aqui para começar. Se tiver muito alto, baixa aí, tá bom? Era uma casa não muito engraçada por falta de afeto. Não tinha nada, até tinha teto, piscina, arquiteto. Só não deu pra comprar aquilo que faltava. Bem estruturada, às vezes lotada, mas mesmo lotada, uma solidão. Dizia o poeta que é feito de ego. Na rua dos tolos gera frustração. Havia outra casa, cantuda, quebrada, sem rua asfaltada, fora do padrão. Benite furada, pequena, apertada, mas se for colar tem água pro feijão. Se o Mengão jogar pode até parcelar, vai ter carne, cerveja, refri, carvão. As moedas contadas, luz sempre cortada, mas fé não faltava, tinham gratidão. Então eu só queria que vocês ouvissem um pouquinho dessa música, tá? Quem se interessar pode depois procurar mais. Mas só para finalizar, gente, observe como a música, do que é que ela fala, né? Era uma casa não muito engraçada, por falta de afeto não tinha nada. Até tinha teto, piscina, arquiteto, só não deu para comprar aquilo que faltava. Bem estruturada, às vezes lotada. Mas mesmo lotada, uma solidão. Dizia o poeta que é feito de ego, na rua dos tolos gerar frustração. Olha que poema bonito, né? Transformado depois em canção. Então aqui ele fala de uma realidade de pessoas ricas, com uma casa com piscina, que foi feita por um arquiteto, é de gente com dinheiro, mas que apesar de tudo faltava o principal, que era o afeto, que era o amor, que era a união. As pessoas se sentiam solitárias lá dentro por não haver afeto. E aí ele continua, né, agora mostrando outra realidade. Que havia outra casa, Canto da Quebrada, ou seja, uma casa que era localizada numa favela, numa quebrada. Não tinha rua asfaltada, era fora do padrão. Era eternamente furada, ou seja, né, tinha vários furos. Pequena, apertada. Mas se for colar, tem água para o feijão, ou seja, apesar de toda a pobreza
onde essa casa era construída, mas as pessoas que moravam lá eram pessoas generosas, ao ponto que se você aparecesse por lá, sempre ia ter uma comida para todo mundo, sempre ia ter união. Se o Mengão jogar, no caso o Flamengo, pode até parcelar, mas vai ter carne, cerveja, refri, carvão. É o famoso churrasco que a maioria das famílias brasileiras fazem, né? Seja com cerveja ou não, mas muitas famílias fazem esse churrasco, principalmente em dias de jogo e tudo mais. As moedas, né? Observa até lembrando da aula passada, né? Aqui não tem a chamada concordância nominal, porque o correto seria as moedas, ok? Mas aqui até para imitar uma linguagem popular ele só fala a moeda, as moedas. As moedas contadas, a luz sempre cortada, mas fé não faltava, tinha gratidão. Ou seja, uma realidade de pessoas ricas, mas que não tem o principal, que é o afeto e o amor, e uma realidade de pessoas pobres, mas que tem o mais importante, que é amor e união. Então, fica aqui uma reflexão final para vocês. O futuro também não pode ser só de casas bem feitas, autossustentáveis. A nossa relação com as outras pessoas também tem que ser autossustentável, ou seja, nós temos que nos ajudar o tempo todo, ajudar o outro e deixar o outro nos ajudar para que tenhamos uma relação com todo mundo. E é assim, né, com essa última reflexão e preparando vocês para a atividade que eu me despeço hoje, tá? Tchau, e quem quiser procurar música é só colocar lá. Tchau!